Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Clube 6h33, um acordar cedo para um despertar para a vida. Seja muito bem-vindo nesse nosso dia de hoje que está incrível. A gente tem caminhado aqui juntos estudando o livro de Jó. E a gente está hoje acessando o 6º capítulo do livro de Jó. Os outros 5 capítulos estão aqui à disposição para que você possa assistir e se contagiar positivamente. E além daqui, também está na outra plataforma lá do YouTube, onde você pode também ter acesso à playlist. Sempre deixo um recadinho ali nos meus stories para você. Então vale a pena você ver lá nos meus stories, acompanhar coisas que tem ali, e sempre eu deixo o link para que você possa acessar essa playlist e assistir num outro momento, rever, estudar, ou você de repente que não teve a oportunidade de ver os outros capítulos, você poder acompanhar junto comigo o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia deste drama violento que Jó vivenciou lá milênios atrás, e o que a gente pode aprender com isso. Então, alguma coisa com certeza a gente vai tirar de muito positivo, a gente vai ver comportamentos interessantes, a gente vai ver as nossas fraquezas e como transformá-las em fortalezas. É isso que a gente vem aprendendo aí com o livro de Jó, e eu falo para vocês, tem sido maravilhoso para mim. E espero que assim esteja sendo com vocês também. E você que está chegando aqui agora, conheça um pouquinho mais dessa trajetória, a gente vai entender o porquê que todo mundo usa de uma forma, tem que ter o saco de Jó, a paciência de Jó, cara, porque ele era uma pessoa diferenciada, só que você tem que entender que ele e você têm o mesmo potencial, só que você não precisa passar por o que ele passou, você precisa entender que o que você está passando, ele é só para te aperfeiçoar, independente de qual seja o teu drama. E aí hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 6. Eu sempre peço para que você deixe sua mente aberta, teu coração aberto, que você faça uma reverência, deixando bem claro que aquilo que eu falo não é a verdade absoluta, eu só trago para vocês a palavra e algumas percepções que eu tenho sobre ela e como nós podemos aplicar de uma forma sensata no dia a dia de hoje, tá? Porque eu amo o comportamento humano, eu amo entender um pouquinho mais sobre como a gente deve pensar, sentir e principalmente agir. E isso tudo traz resultados para você de uma forma bem clara, se você souber fazer seus filtros e aplicar o que você vem recebendo de informação. É assim que funciona. A partir de agora a gente vai começar a fazer a leitura então do capítulo 6 do livro de Jó. São 30 versículos, eu sempre falo isso para vocês, e eu vou começar então a leitura desse capítulo e eu peço a tua atenção e reverência para essa leitura. Então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior do que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e em meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Zurra o jumento selvagem, se tiver capim? Muge o boi, se tiver forragem? Come-se em sal uma comida insípida, e a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso, esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, a minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado a palavra do santo. Que esperança pode ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Caso tenha a força da pedra, acaso a minha carne é de bronze?
Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam, como o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá, olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer. Pois agora vocês de nada me valeram. Contemplaram minha temível situação e se encheram de medo. Alguma vez pedi a vocês que me dessem alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensina-me e eu me calarei. Mostre-me onde errei. Como doem as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora tenho a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? E assim a gente termina a leitura do capítulo 6 do livro de Jó. Que aula a gente teve agora aqui sobre postura, sobre determinação, sobre ter certeza de um direcionamento íntimo. Isso que ele está mostrando aqui é a fé. Só que fé você não faz ideia do que seja. A fé, o que eu trabalho, por exemplo, com a reprogramação comportamental positiva, é para te deixar positivo num momento extremamente desafiador. Porque quem é positivo tem fé. E quem tem fé é positivo. Porque sabe que esse momento negativo vai passar. Então ele está aqui questionando os amigos deles que vieram, são 3 amigos que vieram teoricamente o ajudá-lo, mas eles começaram a atrapalhar em vez de ajudar, com palpites. Então, tipo assim, se você não tiver nada para falar para aquela pessoa, só escuta. Às vezes, no próprio livro de Provérbios, que a gente também tem uma playlist aqui, para você entender, no próprio livro de Provérbios falou que o tolo calado se parece ser um sábio. Então, às vezes, é melhor você ficar de boquinha fechada e só escutar do que querer emitir opiniões e dar palpite. É isso que você precisa começar a entender sobre a tua vida. Porque pode ser que às vezes você queira ajudar e o inferno está cheio do quê? De boas intenções. Então, quando for para ajudar, mas ajude de verdade. Perceba como que você pode ser positivo naquela situação. O que é o positivo? Que expande, que incentiva, que desenvolve. E não algo negativo que te desestimula, que te tira a coragem, que te faz você se sentir pior. Então é nesse sentido que você tem que saber que tipo de palavras você vai usar, que tipo de amigo você está sendo. E agora, mudando de cenário, quando você estiver com teus amigos e eles estiverem falando dessa maneira com você, você tem que ser igual Jó, persistente. E aqui a gente vai analisando, dentro desse pequeno contexto que tem aqui hoje, a gente pega pequenos blocos e vamos fazer as nossas análises aqui. Então, logo no começo, Jó expressa assim, a sua angústia profunda, lamentando essa condição e desejando a morte como alívio do sofrimento.
Mas isso ele acaba ensinando um pouquinho sobre a importância de reconhecer que a gente também é frágil. Ele, Jó, por mais que tenha esse temor a Deus, que ele tenha esse direcionamento, que ele tenha tudo isso, ele sim reconhece a fragilidade. Nós somos seres humanos. Eu não estou falando que a gente não vai sentir dor, eu não estou falando que a gente não vai sofrer. Pelo contrário, mas você tem que saber que esse sofrimento ele tem alguma coisa a lhe ensinar dentro do processo. É crucial você ter apoios psicológicos de pessoas que possam te ajudar, mas o crucial é você entender que faz parte do teu processo. Se você pensar alguma coisa tem de bom, isso vai estimular a você suportar um pouquinho mais esses momentos de desesperos e a gente vai ter uma musculatura para enfrentar esses nossos momentos. E aí na sequência, Jó vai lá e ele compara a tua tristeza a comida sem gosto, né? Então ele trabalha com isso mostrando que a dor que ele estava vivendo acabou tirando o prazer de viver a vida. E nesses versículos ele começa a lembrar que o sofrimento pode afetar sim a nossa percepção. Então você para de ver as partes coloridas da vida. E é isso que você tem que ter cuidado. Não é porque você está passando por uma situação extremamente desafiadora que toda a vida acabou perdendo o seu brilho. Existe várias partes da vida que você não está vendo que tem coisas maravilhosas e tem coisas que mesmo assim você deveria ter a certeza e o direcionamento que você deveria agradecer, mesmo no pior cenário. E aí, quando a gente reconhece, a gente valida essas emoções e a gente começa a iniciar esse processo de cura, a gente começa a encontrar uma apreciação para novos pontos da vida. Porque, presta atenção, aqui tudo é metafórico nessa história. Se você prestar e trazer a história de Jó para dentro de você, é como se fossem conflitos internos teus. Você são os três amigos dele. Você é tudo que perdeu, você é todas as bênçãos, você é Deus. Só que Deus é tudo, traz todas as possibilidades para você. Seja boa ou ruim, porque tudo está dentro do todo. É só você começar a compreender. Por pior que possa parecer, mas é isso. Deus criou tudo, a luz e a escuridão, o bem e o mal. Está na Bíblia registrado, só olhar em Isaías 45, versículo de 5 a 7. Então quando você começa a decodificar, será que é Deus que está fazendo mal para você? Ou será que é a tua ignorância por você não saber como agir, como se comportar, como pensar? Porque quando você faz isso, você começa a criar uma energia dentro de você e essa energia ela vai se conectar com esse invisível que está aqui. E o invisível, que é o todo, ele tem as infinitas possibilidades. E ele vai se conectar. É como se fosse uma fonte de rádio. Então você vai ligar teu rádio e você coloca na CBN, você não adianta esperar tocar Jovem Pan, porque naquela frequência é só aquilo que toca. Então quem tem que mudar a rádio é você. Porque se você estiver naquela estação, mas você andar com o rádio para tudo quanto é lado, mesmo que você vá para lá ou você vai para cá, a estação continua tocando a mesma coisa. Então não é sobre mudanças físicas, não é de mudanças de um lugar para o outro. Se você for para os Estados Unidos, você vai levar você com você mesmo, e você vai levar os problemas teus com você lá, e se você tiver as mesmas coisas que você tem aqui, você vai ter os problemas lá. Então presta atenção, aonde você tem que mudar é aqui dentro de você. E é por isso que eu sempre convido você a participar dessa aula gratuita que eu vou falar na próxima terça-feira, dia 5, às 20 horas, sobre justamente você entender o poder que o invisível tem sobre você e como você agir sobre esse invisível, reconhecendo um pouco mais o seu cérebro, do teu coração, do teu corpo, da tua comunhão com Deus e de que você é responsável por tudo aquilo que acontece na tua vida de bom ou de ruim. Você quer mudar teu jogo? Entra no link da bio, vai lá no meu no link ou aqui no descritivo, entra nesse grupo que vai ter de WhatsApp, ele vai estar silenciado, ali só vai servir para você receber informações sobre essa aula e o link para você estar lá nessa aula no dia 5 de março,
terça-feira que vem às 20 horas. Se você não entrou, tá perdendo, ó, vacilando, vai ser gratuito um conteúdo que é da meu conteúdo pago. Tá? Então eu tenho certeza que você pode se beneficiar e convide mais pessoas para participar com você. Pelo menos 2 ou 3 pessoas vão ajudar você na hora de dialogar, de conversar, de fortalecer o teu conhecimento. Venha e se beneficie com isso. Convide outras pessoas. Aí voltando aqui para Jó, ele expressa seu desejo de ser esquecido. Quantas vezes a gente já não teve vontade disso? Acho que todas as pessoas já não têm coragem de fazer besteira, né? Mas muitas vezes a gente fala, ai Deus, se possível, podia me levar, pô, que coisa. Quantas vezes a gente já não teve isso? Jó, ele tem esse desejo de ser esquecido, desejando que Deus o conceda a morte para acabar logo com esse sofrimento. Mas o que você nunca deve fazer é fazer isso por você. Isso é proibido e isso tem um dano espiritual muito grande. Então, tipo assim, todos nós já desejamos isso. Fala assim, Deus, me leva, me livra desse sofrimento. E isso acontece por quê? Porque a gente quer se livrar da dor, mas a gente não sabe como. Então essa falta de conhecimento, e principalmente do autoconhecimento de como lidar com essas emoções tóxicas, ela alimenta essa sensação. Fala assim, me livra disso, pode me levar. Por quê? Porque você não tem recursos o suficiente para lidar com aquilo. Porque se você tivesse, você nunca falaria isso. Porque a nossa natureza é viver o máximo de tempo possível, aproveitar e aprender o máximo de tempo possível e educar e ajudar as pessoas o máximo de tempo possível. Então o que está faltando para você? Conhecimento. Principalmente o autoconhecimento. Porque quando você conhecer a si mesmo cada vez mais você vai ter resultados bons, melhor vão ficar seus relacionamentos, mais confiança e fé em si mesmo você vai ter, porque a fé nada mais é do que a confiança em você e a esperança de que vão ter coisas do futuro melhor, que daí é em Deus. Você tem que depositar ele, porque amanhã a Deus pertence, mas você tem que fazer o teu melhor agora. E aí o teu melhor agora ele está intimamente conectado com confiança. E é depois dessa sua confiança aguçada, você tem a esperança que Deus já fez o melhor por você, e por mim, e por todo mundo, porque Deus é uma obra perfeita e acabada. Então já é mais do que vencedor, só que a gente precisa viver os nossos processos. Continuando aqui, a gente vê que Jó expressa essa frustração de não receber a compaixão dos amigos. Porque os amigos vão lá e ficam botando pilha em vez de querer ajudar a aliviar aquele sofrimento de Jó. E ele lembra a importância de sermos empáticos. Então, se as pessoas não conseguem ter empatia com você, você fala, ninguém me entende, não sei o que. Então, seja você a pessoa mais foda. Seja você a pessoa que resolve o negócio. Então, seja você empático com você mesmo. Vai lá, volta, pode ter certeza que na tua vida teve algum momento de bom, teve algum momento que você fez algo maravilhoso e você pode fazer e resgatar aquele momento e te levantar agora, para que você possa aprender e ser muito melhor do que você é. E aí você vai ver que você vai começar a ser mais seletivo nas amizades e no que você ouve, e também você vai ser mais seletivo nas palavras que você diz, porque as palavras elas podem destruir ou podem levantar alguém. Então, se os seus amigos não estão conseguindo te levantar, tenha piedade deles, e misericórdia com você e empatia com você, e vai lá e faça você o que tem que ser feito. E aí, naturalmente, quando você começa a mudar, até a roda de amigos também muda. Fica tranquilo, porque se amigo que é amigo de verdade, ele evolui junto com você. Porque se ele não evoluiu, ele ficou para trás. Sinto muito. Tem amigos de infância que nem converso. E tem amigos de infância que a gente continua conversando. Esse é o X da questão, não é, Rose? E aí, seguindo mais, a gente vai caminhando. Então ele compara os amigos dele com a insensibilidade de um riacho, né, que deveria fornecer água, mas falha com esse propósito. Porque ele falava do riacho que
quando tem o degelo ou muita chuva, ele forma novos caminhos, mas quando vem a seca, você vê que aquele caminho feito, ele era um caminho fraco, um caminho falso, né? E quando a gente começa a entender e destacar essa decepção de Jó com os amigos, assim como você também deve ter sido, deve ter ficado decepcionado com vários amigos teus, uma das coisas que eu falo para as pessoas, tem duas coisas, grava isso agora, o que eu vou falar. Duas coisas que são fundamentais para você ser bem-sucedido na Terra e que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A primeira delas é: nunca tenha expectativa em ninguém, porque a expectativa é a mãe da frustração. Quanto menos você esperar de alguém alguma coisa, menos decepção você vai ter. E segundo, nunca leve nada pro pessoal. Por quê? Porque tudo diz muito mais sobre você, e as pessoas, quando ela coloca as palavras dela, ela diz sobre ela e não sobre você. Quem conhece você é você. Então, quando você não coloca expectativa nas pessoas e não espera nada de ninguém, você começa a ter uma autonomia. Aí, você, quando recebe algo de alguém, é muito bem-vindo. Aceita. Isso vai facilitar a tua jornada. Mas não é isso que tem que ser definitivo para você. Eu sei que você já se decepcionou com pessoas. São pessoas e pessoas falham. Mas você deve ter misericórdia, deve ter o perdão e a tua libertação de fazer o teu melhor agora. E aí você vai ter sim ajuda de pessoas compatíveis com a tua frequência vibracional, porque você fez essa atração e muda a tua vida para melhor. Na sequência, ele expressa um desespero diante da situação que está desafiando. Ele deseja que ele morra rapidamente. Para quê? Para que alivie esse sofrimento. E aí, isso daí, o que eu falei para você, acho que todo mundo já teve um dia, por causa de uma conta que não tinha dinheiro para pagar, por causa de alguém que está fazendo mal para você. Cara, eu prefiro morrer do que viver isso. Cara, isso daí só mostra e atesta a nossa incompetência e a nossa falta de autoconhecimento. Mas quando a gente começa a entender que o sofrimento, você pega, pode olhar aí o teu pior momento da vida. Você volta e fala: caramba, eu não imaginava que eu ia sobreviver àquela situação. E onde você está? Aqui agora. Passou. Tudo passa. No capítulo de ontem eu contei uma história de um rei, que ele mudou o reinado, que nada mais é do que a sua gestão interna, é uma metáfora. Se você começar a entender por que Jesus Cristo falava de metáfora e aplicar essas metáforas dentro da tua vida, você vai ver que a tua vida vai mudar. E ontem eu contei a metáfora do rei que usava o anel, seja no momento positivo ele olhava o anel, seja no momento negativo ele olhava o anel. E o que estava escrito naquele anel? Tudo passa. Não, estava escrito assim: isso também passa. Ele estava muito feliz, isso também passa, ele voltava. Ele estava muito triste, isso também passa, e ele voltava. E assim ia vivendo um relacionamento mais harmonioso consigo mesmo. Porque não adianta ficar nas polaridades, a gente tem que ter o caminho do meio, do bom senso, do equilíbrio, da sensatez. Então, o sofrimento pior que você esteja vivendo vai passar. E aí, quando você começar a ter os seus melhores momentos, também vai passar. A vida, ela vem muito mais por uma tendência ao equilíbrio, mas para isso depende só de você. Opa, Luiz. Claro, meu querido. Como faço para manter a minha vida espiritual de forma saudável, tirando a ansiedade sobre Jó? Ele teve ansiedade e depressão? Ele teve tudo aqui, nesse mesmo capítulo ele está demonstrando naquele momento, só que ele tinha uma percepção. A gente quer um alívio momentâneo, instantâneo, mas ele sabe que uma semente ele não vira árvore no dia seguinte. Então, quando você aprender a curtir um pouquinho mais o teu processo chamado vida e aprender o que é que você não está reconhecendo, que está te trazendo este sofrimento, que te causa ansiedade ou que causa depressão, normalmente é uma falta de percepção, uma falta de noção, porque a gente fica vivendo no passado, que é um tempo que não existe, ou a gente fica vivendo no futuro, que é outro tempo que não existe, e você está perdendo o teu melhor agora. Agora você deveria respirar, agora você deveria estudar, agora você deveria investir mais no teu autoconhecimento. Para quê? Para que você fique bem agora.
E Luizão, meu parceiro, você que está me olhando aqui agora, nesse momento, olhando para mim, respirando, faça uma respiração que eu chamo de respiração quadrada. Respira assim, ó. Conta 4 inspirando, conta 4 segurando, conta 4 soltando e conta 4 com o seu pulmão vazio. Então, ó, inspira 4, segura. Segura 4, solta em 4 segundos. E segura 4 segundos o seu pulmão vazio. Faz isso agora. Vocês que estão assistindo, seja ao vivo ou gravado, experimenta fazer isso. Faz assim, ó. Faz isso algumas vezes. E eu quero que você escreva aqui como você está se sentindo, prestando atenção em mim agora, respirando agora, sentindo o teu pé aí agora, prestando atenção nas cores que estão na tela agora. E me diga se agora você está ansioso ou depressivo. Só me responde aí, por favor, quem está assistindo, quem acompanhou esse pequeno detalhe nesse nosso encontro de hoje. Seria bom para eu poder ter um termostato. Principalmente você, Luizão, meu parceiro. Faça essa gentileza aí de dar a tua perspectiva, tá? E aí, continuando, dentro dessa análise, Jó expressa esse desespero diante de uma situação desafiadora. O que é isso? Isso é ansiedade, isso pode ser uma depressão, desejando que isso acabe logo por causa dessa falta de contexto. Aí, Rita, funciona, né? Porque a gente acaba tendo muito roubo de atenção. E é isso que acontece. Então Jó, ele vem vivendo as desgraças da vida dele, né? Lógico que poderia ser o dia todo assim, só depende de você. Porque a maioria das vezes, 90% das merdas que a gente pensa, elas não acontecem. Tá? A maioria das merdas que acontecem na nossa vida foi porque a gente pensou tanto, aquele 5% que fica sobrando acaba nos intoxicando. E você falta, no próprio livro de Oséias, no Velho Testamento, fala, o povo de Deus perde por falta de conhecimento. Que tipo de conhecimento? O autoconhecimento, porque você não se conhece, você não conhece a tua fisiologia, você não conhece teu cérebro, você não conhece teu coração, você não conhece a estrutura atômica que te forma. E essa estrutura atômica que te forma tem a ver com Gênesis 1:26, que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você não conhece teu poder. Você usa teu poder de uma forma errada. Então você se destrói. Quanto mais você se conhecer e entender o poder que você tem, você vai ver que você constrói. É diferente. E para a gente fechar aqui, no finalzinho, Jó expressa essa tristeza, esse desespero diante da falta de conforto e compreensão dos amigos, que deveriam ser fontes de apoio nesse seu sofrimento dele. Mas mais uma vez, quando você tem expectativas, você pode ter frustração. Não espere nada de ninguém. E aí você vai ver que as pessoas têm limitações também. Se ela conseguir trazer para você algo de bom senso, aproveite. Mas se não for de bom senso, não as culpe. Na verdade, perceba você até a mesma limitação dela. Eu já vi muita situação onde eu estava numa situação extremamente delicada, só que as pessoas não sabiam. E ali, naquela situação, eu via a situação daquela pessoa, era nada perto do que eu estava passando. Mas eu tinha um discernimento, um autoconhecimento. Não estou falando que eu sou melhor nem pior do que ninguém. Às vezes eu não sei a tua dimensão. E às vezes você está sendo bom comigo. E ali eu só estava dando conforto. E eu, quando buscava fazer algo com relação àquela pessoa, minha vida melhorava. Então é de agora em agora que a tua vida melhora. Os dois, se você não assistiu o capítulo de ontem, o capítulo 5, eu dou uma aula sobre a situação da cruz, porque você precisa estar no movimento vertical, não sei se foi ontem ou antes de ontem. A única forma de se conectar com Deus, que é justamente o símbolo da cruz, que é o movimento vertical, que você vai se encontrar com Ele, é aqui e agora. O movimento horizontal da cruz é o passado e o futuro. Enquanto você ficar no passado e no futuro, você está preso
numa coisa que você não pode fazer nada. Mas quando você verticaliza, ou seja, você está aqui agora em conexão com ele, você percebendo ele na tua vida, você muda a tua vida para melhor. Olha aí, vamos ver o que Luizão escreveu. Relaxei minha cabeça, até mesmo o coração melhora. Tá? Eu não estou conseguindo viver o agora e sofro no passado. Estou sendo acompanhado e espero demais os outros. É isso. Na verdade, quando você tem esse tipo de transferência, você acaba sofrendo mais. Luizão, entra lá, participa dessa aula. Você vai curtir. Aí entra no link da bio e na terça-feira que vem a gente vai viver alguns elementos, você vai ver que vai receber ferramentas ali e um entendimento. Às vezes está faltando você tirar alguns ciscos que estão nos olhos. Passado a gente não muda, mas eu posso mudar o que esse passado causa pra gente hoje. Você tem um passado só, mas você pode ter infinitos futuros. Quando você aprender aqui e agora a gerenciar melhor o teu pensamento, os teus sentimentos e as tuas ações. Isso é possível ser feito e é treinado igual bíceps. Quando você começar a fazer uma frequência-sequência, não é instantâneo, mas ele é possível fazer de uma forma progressiva, sistemática e metodológica. É isso que eu faço com as pessoas, com a reprogramação comportamental positiva. Então cai para dentro dessa aula, que com certeza lá no link da bio você vai entrar no WhatsApp, vai ficar silenciado, você vai receber o link dessa aula e você vai mudar a tua percepção. Escreva o que eu estou falando. Se você está disposto a mudar, se você está interagindo, é porque realmente você está mais preparado do que você imagina. Tem um ditado, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? E tem um ditado entre os samurais, entre as grandes culturas orientais, que fala que o discípulo só procura o mestre quando ele já está pronto. O mestre não tem trabalho, ele só tira algumas coisas que estão atrapalhando os teus olhos. E aí quando você passa a enxergar melhor, você vai ver que a tua solução estava mais próxima de você do que você imaginava. Faça isso, invista em você. O melhor investimento que você vai fazer não vai ser em aplicação em bolsa de valores, não vai ser comprar um carro novo, uma casa nova, vai ser em você. Quando você souber que a pessoa mais importante que tem na Terra é você, e você bem, tudo vai estar bem, você vai ver que a tua vida vai mudar para melhor. Vem comigo, o meu papel é isso, eu deixei o mundo corporativo, eu era gerente nacional de vendas, estava super bem, e eu deixei tudo isso para fazer com que o meu pouco conhecimento alivie a tua carga, facilite a tua vida e que você consiga achar essas pequenas soluções. Porque são pequenas atitudes que trazem grandes vitórias. Inclusive é o tema do meu livro que eu escrevi há 20 anos atrás. Está aqui, ó, as 3 edições do meu livro que está embaçado, Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, foi há 20 anos atrás. E ali eu já tinha a intenção de aliviar um pouquinho a carga das pessoas. E é assim que eu fui melhorando, é assim que eu fui tornando um pouquinho melhor a cada dia. Porque eu consigo te deixar bem. E nem sempre eu estou bem. Mas eu busco ficar o melhor possível dentro daquela situação. Não é? É isso aí, Rose. E aqui a gente finaliza então esse nosso trabalho para a gente praticar essa empatia. Só que a primeira empatia que você tem que ter com quem? É você com você mesmo. Se você não der colo para você, ninguém vai dar. E aí você tem que ter empatia com você e compaixão com o outro. O que é compaixão? É justamente o que eu acabei de fazer, que é aliviar a dor do outro de alguma maneira. Se eu vou dar um exemplo sobre compaixão, tá? Eu e você na beira de um transatlântico, você não sabe nadar e você caiu no mar. Só que eu também não sei nadar. Só que se eu for empático com você, eu vou pular no mar e vou morrer os dois junto afogado. Eu não tenho essa competência. Mas como eu tenho compaixão e eu sei que é para aliviar o sofrimento, eu vou chamar o salva-vida, eu vou jogar uma boia, eu vou jogar uma corda para você. Eu vou aliviar a tua dor de alguma maneira dentro do que eu tenho de competência. Então entenda, eu preciso ter empatia comigo para eu entender isso e eu tenho que ter compaixão com você. Isso que eu acabei de falar é tema de uma aula fortíssima dentro do meu programa de reprogramação comportamental positiva. Que caindo essas fichas, a tua vida muda. Então, mais uma vez, para eu fechar esse nosso encontro de hoje, e se fez sentido, escreva aqui você que estava assistindo. Se fez sentido, coloca um joinha no que eu falei. Eu não sou o dono da verdade, sou só uma pessoa que
se dedica a isso, e quanto melhor eu fico, mais fácil também fica para eu deixar vocês melhores. É uma opção minha, eu escolhi fazer isso da minha vida. E eu sou hoje pago para fazer isso, faço as minhas mentorias, trabalho vários programas e tenho terapias individualizadas também. Caso você queira vivenciar não só o programa, mas só um momento, um encontro comigo, entre em contato. Lá no link da minha bio tem tudo para que você possa acessar. E se fizer, aí boa, tá todo mundo fazendo o que faz sentido. Então, se fez sentido, entra no link da bio. Ou conversa comigo para fazer uma terapia individualizada, ou entra nessa aula que vai abrir a tua mente de uma forma absurda, porque é de tão simples que é, só que nunca ninguém te mostrou dessa maneira. E Khalil Gibran, que é um grande escritor desse livro aqui, ó, chama O Profeta, esse cara é sensacional, um best-seller. Ele falava que o óbvio só é óbvio quando lhe é mostrado com simplicidade. Então, tipo assim, é óbvio para mim, mas pode ser que não seja para você. E eu vou trazer a simplicidade de você entender o quanto que o invisível está impactando na tua vida e o quanto você é responsável para transformar isso. E quem entende o invisível pode fazer o impossível. Bora? Então entra lá no link da bio, coloque ali o teu celular para você entrar nesse grupo de WhatsApp que vai ficar silenciado e receba essa live. Claudinha, saudade de você. Eu, se eu fosse você, junto com o Edu, entrava na aula de novo, porque vai relembrar muitas coisas e essa aula tá sensacional. Eu sou suspeito. Eu gosto do que eu faço. Eu amo fazer isso. E essa aula tá para arregaçar a cabeça das pessoas, para colocar num próximo nível. Então vem comigo e convide mais pessoas, porque se eu tô rodeado, assim como Jó estava rodeado de 3 amigos, só que 3 amigos fracos, porra, como que é que eu vou sair do buraco? Jó, mesmo passando por toda a desgraça dele, os amigos dele que estavam melhor do que ele perguntou, eu tô te pedindo alguma coisa? E os caras ainda vieram encher o saco de Jó. Cara, fala sério. Isso daí, você presta atenção, você tem que estar rodeado de boas pessoas. Se você não tiver, vaza. Eu tô sozinho, eu tô bem acompanhado, eu tô convicto disso. Mas eu me coloco à disposição e coloco a oportunidade de estar com pessoas melhores do que eu. Então venha fazer parte desse grupo, tá? E também venha trazendo pessoas que você sinta que vai acompanhar você nesse processo. Luizão, Claudinha, vai ficar gravado tanto aqui no meu Instagram quanto lá no meu canal do YouTube. E eu falo para você, assista meus stories. Lá nos meus stories normalmente eu deixo o link da playlist, porque não tem só essa live gravada, tem centenas de lives. E só esse ano a gente navegou no livro de Provérbios, a gente navegou no livro de Eclesiastes, que é Salomão, a sabedoria de Salomão, e agora a gente está no 6º capítulo do livro de Jó, sempre aplicando essa sabedoria da Bíblia no nosso dia a dia de hoje. Não sou um especialista, sou extremamente um apaixonado por esse tema e amo o comportamento humano. Então, se faz sentido para você, cai para dentro, coloca lá a playlist, já entra no meu canal lá do YouTube, já se inscreve, já ativa as notificações, aqui também, já deixa ativada a notificação, porque o Instagram é muito sem vergonha, ele não está entregando conteúdo. Então, se você gostou disso, já vai ali, tem 3 pontinhos lá no meu perfil, você ativa ali, toda vez que eu postar alguma coisa, você já vai ser notificado, e assim a gente vai multiplicando esse saber que não é meu, ele é nosso. Só que tem muitas das coisas que eu vivo, eu sustento a minha família através desse trabalho que eu faço, terapêutico ou de mentor. Se você acha que vale o investimento, cai para dentro, tá bom? Beijo para vocês, façam um excelente dia. Todo dia, de segunda a quarta-feira, 6h33, a gente está aqui trazendo esse nosso bate-papo para que a gente possa acordar cedo para um despertar para a vida. Um beijo no coração e a gente vai se vendo. Seja feliz porque você nasceu para ser feliz.